Gente, bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Sei que a gente já fez uma oração hoje, mas orar nunca é demais, então vamos orar por essa aula, para assim a gente conseguir começar o nosso ETM, beleza? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Pai, obrigado por mais uma aula, Deus. Senhor, que eu possa ser instrumento da Tua vontade, Pai, para passar, Pai, os Teus ensinamentos para as pessoas que aqui estão ou que nos estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Obrigado por mais esse dia, Pai, que possamos fazê-lo para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai tratar do capítulo 20 do nosso livrinho Verdades Essenciais da Fé Cristã, que trata sobre o tema da providência divina. Alguém aqui já ouviu, já leu, já teve algum contato com o estudo da providência de Deus? Sim? Não? É novo para todo mundo? A providência de Deus é um tema que me é muito caro pessoalmente, não por questão de estudo, mas por questão de vida. Durante muito tempo, desde que eu me converti e até o momento, eu percebo, a gente pode dizer assim, a providência de Deus na minha própria vida pessoal. Algo que me deixa incrivelmente maravilhado e que me faz ter realmente um prazer muito grande em poder falar sobre isso para vocês. Para mim é muito mais do que um estudo teológico, é uma conversa que a gente tem aqui sobre o cuidado e o zelo do nosso Senhor para com toda a sua criação. A gente tratou na aula passada sobre criação, quem estava aqui vai lembrar, o presbítero Douglas falou muito bem sobre a criação, a gente pontuou novos temas, levantamos algumas perguntas, e hoje a gente vai tratar sobre como a providência de Deus age em cima desta própria criação que Ele mesmo fez, que é todo o universo criado, beleza? Vamos tentar fazer isso de modo breve, de modo sucinto e claro, sem podcast, sem falar muito, entendeu? É um início de um tema, é um início de uma conversa. Eu aconselho a todos vocês que estudem, procurem materiais, podem perguntar sobre materiais, porque é um tema de extrema importância para a igreja, é um tema muito importante para a vida do crente, é muito mais que um simples estudo teológico, é algo que vai influenciar diretamente a nossa fé e como a gente consegue enxergar e ver o nosso Senhor, ok? Para quem tem um livro, pode me acompanhar, como eu disse, é o capítulo 20, a gente vai começar lendo o terceiro parágrafo do livro. Para quem não tem, a gente vai botar ali no slide, Dogão. Isso se encontra no terceiro parágrafo do livro, e Sproul assim diz: o significado da palavra providência é ver antes ou com antecedência, ou prover algo para. Com tais sentidos, a palavra fica longe de conseguir cobrir o profundo significado da doutrina da providência, a qual significa muito mais do que ser um espectador dos eventos humanos. Muitas vezes, quando falamos Muitas vezes quando a gente fala da providência de Deus, falamos de maneira equivocada, como se ela fosse simplesmente um mero conhecer dos fatos antes que esses fatos aconteçam. Quantas vezes a gente já não se deparou com esse tipo de pensamento aqui, como se, quando a gente fala da providência de Deus, a gente está falando somente do fato de Deus conhecer as coisas antes que elas aconteçam, sem que Ele de fato tenha controle sobre essas coisas. É uma ideia muito comum, não sei se vocês já ouviram, alguém acredito que sim, mas é uma ideia muito comum disseminada por aí, o fato de que Deus conhece o que vai acontecer porque Ele viu o que vai acontecer, não que Ele controla esse acontecimento. É como se Deus possuísse uma bola de cristal e dentro dessa bola Ele conseguisse observar toda a linha do tempo e toda a história da criação do mundo. Se liga muito, se for para pensar, com a ideia de um Deus distante. Ele criou e agora Ele só observa. E Ele sabe o que vai acontecer porque Ele viu. É como Ele dissesse para a gente o seguinte: olha, o João Gabriel ele vai sair aqui da igreja, ele vai para a casa dele, o João Gabriel ele vai almoçar, ele vai tirar um cochilinho de domingo dele, ele vai levantar, ele vai voltar para a igreja, ele vai assistir um culto e eu sei disso porque eu vi. E ponto. Equivocadamente, a gente enxerga a providência de Deus, muitas vezes, como se fosse um simples conhecer dos fatos. Como eu disse, um simples observar de uma bola de cristal que prevê esse futuro. Sproul aqui falou para a gente,
Com tais sentidos, a palavra fica longe de conseguir cobrir o profundo significado da doutrina da providência, a qual significa muito mais do que Deus ser um espectador dos eventos humanos. Quando a gente chega para falar sobre isso, a partir dessa concepção, a gente pode chegar numa ideia confusa de que o futuro só depende de você. Perceba, se você começa a acreditar que Deus, ele somente sabe o que vai acontecer porque ele previu o que vai acontecer, isso, no mesmo momento, pode ir na nossa cabeça, ok, beleza, ele sabe o que vai acontecer, porém, meu futuro está somente nas minhas mãos. Deus sabe porque ele viu, mas quem chegou lá fui eu. Eu não sei vocês, mas para mim isso é mais desesperador do que um acalento. Se alguém fala para mim, olha, João, seu futuro só depende de você, talvez eu chore, porque é uma responsabilidade que talvez nós, seres humanos, não estejamos preparados para ter. A ideia de que todo o futuro da nossa história depende única e exclusivamente da nossa própria ação, daquilo que a gente faz por si só. É como se o Deus não interferisse nas ações e nem tivesse controle de toda a história da humanidade. Esse é um dos pontos perigosos quando a gente começa a acreditar que providência divina se trata de somente presciência, de conhecer e não de controlar. Isso acaba levando a gente para algumas questões mais perigosas, como por exemplo, falar o seguinte, olha, se o meu futuro só depende de mim, aqui eu não preciso de Deus, aqui eu dou conta, porque o meu futuro depende somente de mim. Deixa que essa parte aqui eu dou conta, essa parte aqui eu cuido, aqui eu sou bom, aqui eu sou bom. No meu trabalho não preciso de Deus, não preciso de oração, não preciso de nada, porque aqui eu sou bom, porque o meu futuro só depende de mim. Deus sabe o que vai acontecer no final, o Senhor sabe, mas eu que controlo o meu futuro, o meu destino está nas minhas mãos. Ou mesmo a ideia de que isto é pequeno demais para Deus se importar. Quantas e quantas vezes já escutamos esses argumentos? Você acha mesmo que Deus vai estar se importando com isso? Deus tem coisa melhor para fazer da vida dele, gente. Você acha que Deus vai se importar com o que eu faço dentro da minha casa? O que eu faço no meu trabalho? Onde que eu estou? Com quem eu falo? Isso é muito pequeno. Deus tem mais coisa para se importar. Como se os fatos pequenos da nossa vida não tivessem sob o controle de Deus. Mais à frente do nosso livro, a gente vai ler se eu não me engano, no parágrafo 4, a gente vai ler uma citação da Confissão de Fé de Westminster. É o capítulo 5, parágrafo 1. Pode jogar ali para mim? Que diz o seguinte sobre a providência de Deus. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, prestem bastante atenção nessa parte agora, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. A nossa própria confissão ela já quebra a questão de que Deus só se preocupa com as coisas grandes que acontecem no mundo. A gente pode dizer então que desde as grandes guerras até mesmo um simples relacionamento humano entre irmãos, entre casais, entre namorados, o relacionamento de pessoas que se conhecem, o controle de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus alcança tanto as maiores quanto as menores coisas. Partindo da ideia de que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa, a gente consegue enxergar 3 aspectos distintos da providência de Deus, que são a preservação, o governo e a cooperação. Preservar, governar e cooperar. 3 aspectos distintos da providência de Deus. Vamos tentar tratar sobre cada um deles. Eu peço por vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, sinta-se livre, apesar disso aqui é uma aula, isso aqui também é uma conversa. Vocês são chamados a participar, a questionar e perguntar.
Não garanto que eu vou ter todas as respostas, muito provavelmente não, mas a gente pode construir juntos isso daqui, tá bom? Vamos começar tratando então sobre a preservação. Douglas, pode ir. Preservação. Hebreus 1:3 vai nos dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A ideia de sustentar aqui, gente, não é somente de manter a resistência, resistir ou aumentar. Sustentar aqui tem a ver com o controle ativo e deliberado da coisa que se sustenta. Ou seja, Cristo, ele não apenas sustenta na forma de que ele dá a possibilidade da existência e só. Não é um sustento somente criativo, no fato de que Deus criou, Cristo criou, e a partir desse momento é por isso que ele sustenta, ele aguenta tudo que está aqui. Não, é um sustento ativo e deliberado. Ou seja, Cristo está ativamente e propositalmente, isso é muito importante, propositalmente controlando todas as coisas através da sua palavra poderosa. Volta para Hebreus. O Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. Outro ponto importante que a gente tem que observar aqui é que a palavra não nos diz que Cristo sustentou todas as coisas, e nem que Cristo irá sustentar todas as coisas. Ela diz que Cristo está sustentando, é uma ação contínua. Isso mostra para a gente o relacionamento de Cristo com a sua criação. Ele não é algo que não é algo que ele fez, e nem algo que ele fez, largou e vai voltar a cuidar. É algo que ele faz constantemente. Constantemente Cristo sustenta a sua criação. Douglas, pode passar, por favor? Em Colossenses 1,17 diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui podemos observar que toda a criação somente existe assim, porque Cristo assim possibilita através do seu sustento. Gente, eu acho muito interessante quando a gente fala do sustento de Deus, nessa questão da preservação de Deus. E eu acho que um ponto que eu fiquei imaginando, falei, cara, como a gente pode linkar isso com um ponto mais prático? Onde a gente pode observar isso num ponto mais prático da nossa vida? Para deixar um pouco lá de cima e vir um pouco mais para baixo. Eu pensei, bem, algo que todo mundo faz aqui, eu espero que faça bem, é dormir. Todos nós dormimos. A gente, durante o nosso dia, nos preocupamos com a nossa saúde, cuidamos de nossos afazeres, somos muito fortes, falamos, nossa, eu sustento todas as coisas, eu consigo. Mas o sono nos mostra parte da providência de Deus na parte da sua preservação. Quando nós dormimos, nós não temos mais controle nem mesmo sobre o nosso próprio corpo. Você pode reparar que pelo menos nós não controlamos plenamente ou de forma ativa a nossa respiração, mas a gente percebe que a gente respira. No sono nem isso. Cair no sono é cair exclusivamente dentro da preservação da providência divina. É crer que ao fechar os olhos, amanhã tudo que existe continuará existindo. É acreditar que mesmo sem a nossa consciência, mesmo sem a nossa ação efetiva, o universo vai continuar agindo da mesma maneira, porque Cristo assim o sustenta e o preserva. Dormir é confiar que o Senhor vai continuar nos guardando, vai continuar sustentando todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. No parágrafo 5º do nosso livro, pode ir, vai dizer o seguinte: aquilo que Deus cria, Ele também sustenta. O universo não só depende de Deus para a sua origem, mas depende dele também para continuar existindo. Isso tem uma ligação muito interessante com a ciência, por exemplo. Existe um cientista que eu gosto, já li o livro dele, Dennis Alexander.
Ele escreveu um livro sobre criação e evolução. É um debate científico sobre isso. Eu recomendo bastante lê-lo. E dentro desse livro ele diz o seguinte: Dogão, pode ler. Show. Tudo que existe somente, tudo que existe somente continua a existir por sua contínua afirmação. As propriedades da matéria permanecem o que são, porque Deus quer que elas continuem exibindo tais propriedades. A fidelidade de Deus é constantemente desvelada por esta continuidade e consistência nas propriedades da matéria. É isso que torna a ciência possível. O que torna a ciência possível, como o David Alexander fala, é o fato de que o que eu estudo hoje vai continuar sendo assim amanhã. E é somente assim porque Cristo sustenta todas as coisas. É uma prova de sustento e de fidelidade. Ele diz: o que você está vendo hoje eu mantenho, e mantenho também amanhã, mantenho depois de amanhã, mantenho depois de amanhã. Porque, nesse sentido, como o Denis fala, para a ciência propriamente dita existir, ela precisa de constância, ela precisa de um sustento. Ela precisa que o que se vê em um dia permaneça no outro dia e permaneça no dia seguinte. Senão, cada uma dos assuntos, das descobertas, não fariam sentido algum, porque hoje descobriríamos algo sobre uma determinada partícula, ou seja o que for, e amanhã teríamos que descobrir de novo essa mesma coisa sobre essa mesma partícula, porque isso já não é mais a mesma coisa. O sustento de Deus torna possível a nossa própria vida como ela existe. Dormir, volto a dizer, é cair nesse sustento. O que garante a vocês, a não ser o sustento de Deus, que ao fechar os olhos toda santa noite, o universo continuará sendo como ele é? Nada além da providência do sustento de Deus. Entrando no nosso segundo ponto, Dogão, pode passar? A gente vai falar agora sobre o governo de Deus. A gente falou sobre a preservação e agora a gente vai entrar no ponto sobre o governo dele. Salmo 103:19 vai dizer o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Como rei domina sobre tudo que existe. O nosso livro, no parágrafo 6, Dogão, se puder passar para a gente, por favor, Sproul diz o seguinte: ele governa a sua criação com absoluta soberania e autoridade. Ele governa tudo aquilo que acontece, desde os maiores eventos até os menores. Nada jamais acontece além do âmbito do seu governo soberano e providencial. Vamos ler só essa última parte de novo? Nada jamais acontece além do âmbito do seu governo soberano e providencial. Aqui Sproul deixa claro um ponto e abre um problema ao mesmo tempo. Ele diz que nada acontece fora da ação soberana e providencial do governo de Deus. O ponto aqui é claro, ele diz o seguinte: não existe nada do que possa acontecer que fuja da vontade do nosso Deus. Qual é o grande problema quando a gente se depara com isso? É o problema que é levantado durante muito tempo. A gente vai falar sobre o problema da origem, se Deus governa sobre tudo e se Ele é controlador sobre as coisas, como o pecado pode ser culpado pelos homens, como os homens podem ser culpados pelo pecado. Não é Ele que está no controle de todas as coisas? Se é Ele que está no controle de todas as coisas, como a gente pode se deparar com o mal e falar que o mal não provém dele? Eu falei com o Douglas ali atrás que eu falei, se alguém me perguntar, eu falei, eu não tenho resposta para isso, porque o nome é problema do mal. É um problema, ainda não tem solução, a gente não sabe. Mas isso levanta esses pontos, a gente não pode fugir disso. Não adianta a gente querer nos escondermos de algo que está aqui, na nossa frente. É um problema de fato para a consciência humana conseguir pensar sobre isso. Primordial dizer, o problema está na cabeça do homem e não na solução que Deus deu para isso. Existe o problema aqui, em Deus, não. Aqui existe. Como a gente consegue compreender isso? É um problema, mas em Deus esse problema não existe. Isso é primordial. Quando a gente fala do
do governo soberano providencial, a gente se depara com dois tipos de vontade de Deus. A vontade revelada. Qual é a vontade revelada de Deus? A gente pode encontrá-la na Bíblia. A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Lá a gente vai conseguir achar os parâmetros morais da Escritura, as leis do Antigo Testamento, os ensinamentos do Novo Testamento. Exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte da vontade revelada de Deus, desse governo que Ele revelou para a gente. Contudo, existe a parte também que a gente vai chamar de vontade secreta. A vontade secreta do governo de Deus envolve os eventos históricos que Deus ordenou que ocorressem, que a gente não tem ciência disso. Por exemplo, não se tinha ciência até que fosse feito da crucificação, daquele jeito que seria feito. Ou de guerras, ou de posses, ou de seja o que for. O Deus que controla tudo, Ele nos revela parte de todo o seu governo. Ele fala, olha, aqui eu faço assim por causa disso, aqui é assim por causa daquilo, aqui acontece por causa disso, pode acontecer. Porém, e as outras coisas, Deus, na sua incrível soberania, falou, isso vocês não precisam saber, isso é comigo. Cabe a gente discutir com isso? Não cabe. Todavia, isso não significa que a gente não se vê pego pensando sobre isso. É o problema que a gente falou, é o grande questionamento. Fugir não é a solução. Achar que não tem solução também não é a solução. É necessário que a gente encare as coisas como elas são. Hoje, falando para crentes, é muito fácil, meus irmãos. Quando eu falo para vocês, quando eu falo para outros irmãos que creem, para crer nisso, a gente fala, ok, a gente sabe. A culpa, o pecado é culpa do homem. Mas, deparado com os descrentes, é um questionamento difícil. Tratando do terceiro ponto, para a gente não se atrasar, eu queria falar da cooperação. Legal, se possível. Valeu. Salmo 148:8 vai dizer o seguinte: relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Pode passar mais uma vez, Douglas? Luiz Berkoff, um teólogo, ele vai dizer o seguinte para a gente: podemos definir esse aspecto como sendo a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, em harmonia com as leis pré-estabelecidas da sua operação, fazendo-nos agir, e agir precisamente como age. A cooperação de Deus nesse sentido, como a gente viu, por exemplo, no fato dos relâmpagos, granizos, neve e neblina, Ele faz as coisas agirem, e faz agirem exatamente como elas acontecem. É o trabalho de Deus dentro da sua própria ordem criada. É Ele fazer as coisas por livre escolha dele, por meio das leis que Ele mesmo escreveu. A gente, em outras palavras, podemos dizer que seria o poder de Deus agindo segundo a sua própria ordem. Deus, quando criou as coisas, Ele deu ordem ao mundo. A partir dessa ordem, Deus também age. Deus não age somente de maneira miraculosa. Ele age a partir da ordem que Ele deu para as coisas acontecerem. Por exemplo, se ficamos doentes, nós podemos ser curados por um milagre. Não podemos? Podemos. Mas também podemos ser curados por remédios. Podemos ser curados por medicamentos. Coisas que estão dentro da ordem criada do próprio Deus. Deus pode sim agir de forma miraculosa? Pode. Mas Ele também pode agir dentro da própria ordem que Ele mesmo instituiu para as coisas acontecerem. Certamente isso não se restringe somente às forças da natureza. Podemos também falar disso sobre animais, acontecimentos ditos aleatórios, questões nacionais e até mesmo sobre aspectos da nossa vida. Pode passar, Bruno? O Salmo 139:16 vai dizer o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Já Provérbios 16:9 vai dizer o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu gosto de Provérbios nesse sentido, 16:9, porque ele traz aqui o planejamento do homem,
Ele não nega, ele fala, olha, a gente planeja, a gente traça planos, coisas nossas, coisas que podem influenciar alguma coisa, mas no final das contas, mas o Senhor determina quais serão os seus passos. Nós não podemos nos esquecer de que a responsabilidade humana sobre as nossas escolhas, existe a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Seria muito fácil começar a imaginar que eu não sou culpado pelas coisas ruins que aconteceram comigo, ou que eu não sou culpado pelo meu pecado. Seria lindo demais, seria tirar um peso das minhas costas absurdo. Falar o seguinte, olha, eu não sou culpado pelo meu pecado, Deus é, Ele determinou isso tudo na minha vida. Não foi Ele que falou lá no Salmo 139:16, que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro? Então essa culpa não é minha. Contudo, meus amados, existe um problema nesse sentido, que nós não podemos crer que o mal, nesse sentido, o pecado, provém do Senhor. A palavra de Deus deixa bem claro essas duas coisas. Existe a soberania de Deus e também existe a responsabilidade humana. Começar a crer nisso pode acabar nos levando para caminhos obscuros, como a não necessidade da evangelização, a não necessidade da oração, e concluímos, como eu disse, que nós não somos culpados pelos nossos pecados. Isso tudo devido a crer que Deus, gente, esse tipo de pensamento não é providência, é fatalismo. Acreditar que somos marionetes na mão do Senhor, que todas as coisas são plenamente culpadas pelo Senhor, que nós não temos ação alguma aqui nesse mundo. Isso não é providência, isso é fatalismo. A ideia é chegar, não preciso evangelizar, Deus salva quem Ele quer. Não preciso orar, Deus já sabe das palavras que vão botar na minha boca. Isso é fatalismo. É achar que o Senhor só age por meio miraculosos, sem usar as próprias regras que Ele criou, quando na verdade Ele mesmo as institui e age por meio delas. Vejamos sobre o que o Sproul tem falado sobre isso. Posso dar para mim, por favor? Somos criaturas com vontade própria, fazemos coisas acontecerem. Mesmo assim, o poder causal que exercemos é secundário. A soberana providência de Deus está acima e além das nossas ações. Ele opera a sua vontade por meio das ações da vontade humana, sem violar a liberdade dessa vontade. Exemplo maravilhoso disso, exemplo de José. Bota para mim, por favor, Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim. Ele falou para os seus irmãos. Quem planejou o mal? Os irmãos dele. Contudo, Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aqui fica claro que existe a responsabilidade humana. Quem planejou e praticou o mal contra ele foi seus irmãos. Contudo, a soberania de Deus é capaz de tornar o mal em bem. Isso é contrário do que a ação humana consegue fazer. Nós temos aquela frase de que os fins justificam os meios, correto? Se os fins justificam o meio, nada mais é um modo de dizer, olha, tudo de mal que eu fiz, tudo de ruim que eu fiz, foi para chegar num ponto positivo. Eu deturpo tudo para isso. Ao contrário de que Deus não pega aquilo que é bom, como a gente faz, e faz o mal. Deus pega aquilo que é mal e transforma aquilo que é bem, porque todas as coisas estão sobre o seu governo, sobre a sua providência, e dessa forma cooperam para que tudo continue a existir. Certamente quando pegamos passagens soltas nas Escrituras, somos tentados ou achar que Deus não controla nada, ou termos total controle sobre o futuro, ou que Ele controla tudo, de tal maneira que nós não temos responsabilidade sobre nossas escolhas. Isso é um erro. E é um erro por quê, gente? Primeiro, porque é um erro tratar das Escrituras como partes soltas. Ela existe como livro por inteiro, e existe dentro do seu próprio contexto. Se eu pego uma passagem, trato ela, interpreto ela como verdade absoluta, sem conseguir levar em consideração toda a Escritura junto, eu estou errando. Eu estou recortando a Escritura.
Dentro da palavra de Deus, a gente vai achar duas coisas. A gente vai achar Deus falando que Ele controla todas as coisas, e a gente vai achar Ele falando que nós somos livres para termos escolhas. Meus amados, como a gente vai conseguir conciliar essas duas coisas? Se alguém tiver resposta, me diz, porque eu não sei. Eu não sei como a gente vai conseguir conciliar o fato de que Deus falar que Ele controla tudo e ao mesmo tempo Ele dizer que nós temos escolhas. Eu não sei como conciliar isso. O grande ponto é que o Senhor não nos informou como dentro do seu poder e sabedoria Ele conseguia sua providência com nossas escolhas. Não foi informado. Mas sabemos que ambas as coisas são verdade na palavra e que por isso, mesmo sem entender, devemos confiar em Deus e que em Deus elas se conciliem. A gente não consegue compreender como a providência de Deus vai se conciliar com as nossas escolhas. Contudo, a palavra fala que é assim. Ela diz que é assim. Ela diz que Deus controla todas as coisas e diz que nós temos nossas escolhas. Como a gente consegue fazer isso? Eu fiquei preocupadíssimo quando eu estava preparando essa aula para ler sobre isso. Eu falei, por quê? Eu não sei, eu preciso de algo mais. E quando eu fui estudar, para minha grande surpresa, os livros falavam a mesma coisa, eu não sei. Eles explicavam, explicam muito bem, mas no final das contas, todos dizem, não nos é revelado como isso acontece. Em Deus isso se resolve. Na nossa cabeça limitada, ainda é um problema. Existem livros e mais livros falando sobre esses problemas. E todos eles vão chegar à mesma conclusão de que, no final das contas, não dá para saber de fato como isso se concilia. A gente pode crer que o Senhor nele tudo se resolve nesse sentido. Mas por algum motivo Ele preferiu não revelar isso para a gente. Faz parte da nossa limitação, gente. Faz parte da confiança no nosso Deus. Aqui não nos é dado respostas. Aqui nos é dado somente fé. Para falar, confia que eu sei o que eu faço. Vocês não sabem não, mas relaxa que eu sei o que eu faço. Gente, eu só queria tratar de um outro ponto com vocês sobre a providência de Deus, que é o ponto do fatalismo, como eu tinha tratado com vocês antes, porque ele é um perigo, porque ele simplesmente faz a gente ter um desprazer com a nossa própria vida. Ele faz a gente pode ter um desleixo com a nossa própria vida. É dizer, se Deus sabe o dia da minha morte, eu não preciso me preocupar quando eu vou morrer. Se Deus sabe o dia da minha morte, eu não preciso me preocupar em cuidar do meu corpo. Se Deus sabe o dia da minha morte, se todos os meus dias estão escritos, se tudo é o governo de Deus, se tudo é da sua, se Ele que preserva todas as coisas, se Ele que sustenta todas as coisas, Ele vai me sustentar até o dia que Ele prescreveu para morrer, e eu não preciso preocupar-me comigo mesmo por causa disso. Posso ser desleixado, posso tomar Coca-Cola à vontade, posso comer à vontade, posso correr perigo, posso fazer não sei o que, não preciso me cuidar, porque os meus dias Deus prescreveu. Eu gostaria que, não vai botar, ler com vocês uma frase do Aires, ou Aires, eu não sei dizer o nome dele, mas ele diz o seguinte: pois aquele que colocou limites à nossa vida, também nos comissionou a cuidar dela, nos forneceu modos e maneiras de preservá-la, nos deu poder para prever perigos e nos ensinou a aplicar precauções e remédios. Nosso dever, portanto, é claro. Se Deus entregou a nós o cuidado da nossa própria vida, devemos zelar por ela. Se fornece meios, devemos usá-la. A nossa vida está no controle de Deus. Mas Deus deu esse controle, Deus deu a gente a possibilidade de preservá-la. E se Deus nos deu a possibilidade de preservá-la, significa que a preservação dela acontece por meio dessa nossa ação. Da mesma forma que a evangelização é o modo como o Senhor quis que a gente fosse falar com outras pessoas para que esses fossem convertidos, não é um modo necessário. Deus pode converter se Ele quiser, sem ação de ninguém, mas é o modo que Ele escolheu. A preservação do próprio corpo também foi a modo que Cristo escolheu para que nós preservássemos a nossa própria vida, cuidarmos de nós, porque esse é assim que Deus deseja, assim que Deus age, assim que Deus coopera conosco. Falar da providência de Deus é falar de um cuidado zeloso, amoroso,
e contínuo do Senhor. É nos lembrar constantemente que Deus está aqui, que Ele não é um Deus que é afastado, que Ele continua cuidando de nós, que Ele continua nos sustentando e que toda a nossa vida está em Suas mãos. O Deus que controla todo o universo e sustenta, vai sustentar cada um de nós, cada passo que nós dermos. Não existe um ponto, um passo que a gente vai dar que surpreenda o Senhor, que não seja Ele falar, essa foi a minha vontade. Se assim você o fez, essa foi a minha vontade. É difícil compreender? Certamente é difícil. Mas a palavra nos pede para confiar no Senhor, porque a providência dEle, em sua sabedoria, justiça, bondade e amor, é zelosa o suficiente para cuidar de tudo aquilo que a gente precisa. Gente, eu vou orar, mas antes de orar para encerrar, que já está quase meio-dia, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Show. Bom dia. A primeira vez que eu vi esse termo providência, fui fazendo um paralelo com a questão do milagre. E eu não lembro exatamente onde eu vi, quando, mas eu lembro que a definição seria mais ou menos assim: a providência seria o controle constante de Deus e o milagre seria a interferência especial. É tipo uma questão conceitual. Por exemplo, várias pessoas, eu posso que todo mundo aqui já viu um vídeo de uma pessoa que está distraída, por exemplo, assim, numa calçada, aí vem um carro desgovernado e passa assim a centímetros dela. Entendeu? Aí muita gente poderia interpretar isso como milagre, mas em teoria, pelo menos no que é possível perceber, nada de sobrenatural aconteceu ali. Enquanto, por exemplo, se fosse milagre, no caso, só estou conjecturando aqui, o carro, de alguma forma, através de alguma força, iria desviar da pessoa, de uma força sobrenatural. Faz algum sentido dizer que a providência é o controle constante, enquanto o milagre é tipo uma interferência especial, como se a providência fosse a constância natural das coisas e o milagre seria Deus assim interferindo de modo sobrenatural? Eu acho que sim, pelo menos creio que sentido não faz muito. Porque se a gente começar a achar que providência é o controle constante, que milagre é algo fora disso, a gente vai começar a entender que milagre está fora da providência de Deus. É algo que não estava planejado, que aconteceu por fora dos seus planos naquele exato momento, por necessidade. Porque a providência de Deus, ela nos diz, como a gente falou da parte do governo, que todas as coisas, desde as menores até as maiores, estão em seu governo. A forma como ele age dentro disso pode ser, como a gente falou, numa causa natural ou numa causa mais miraculosa. Mas tanto o agir de Deus de forma natural quanto o agir de forma miraculosa estão dentro da providência de Deus. O milagre, ele é uma parte da sua providência. Ele já decretou isso. É algo decretado pelo Senhor. Só que ele acontece de uma forma não natural, de uma forma especial. Enquanto, como eu falei, a forma da doença. Digamos que você, Mateus, seja cometido por uma doença. Deus, em sua providência, ele pode te curar através de causas naturais normais, com a cooperação da sua ordem criada, né? Então, por exemplo, vou aplicar um remédio. Ou no caso que você falou aí do homem que está dirigindo, ele pode agir por causas naturais, por N formas. Vamos dizer, sei lá, que esse homem, o carro está indo e por algum motivo ele se assustou, não viu você, mas desviou, entrou, sei lá, uma barata dentro do carro, virou. Não precisa ser necessariamente uma forma miraculosa. Mas o milagre também está dentro da providência de Deus. Ele não é algo fora. Se você começar a entender que o milagre está fora da providência de Deus, você vai ter que se deparar com a pergunta de que, beleza, se o milagre está fora daquilo que Deus governa soberanamente, então existiu algum ponto onde ele não tinha o controle daquilo e precisou interferir miraculosamente para aquilo mudar. Então não é que o milagre seja algo, por ser algo sobrenatural, não se enquadra na providência de Deus. O milagre é algo sobrenatural, mas também está incluído na providência de Deus. É só uma forma de Deus agir dentro do governo dele. Show? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem? Show.
para o nosso contexto hoje, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, quais são os maiores perigos que você enxerga para a compreensão desse conceito de providência? Quais são as ameaças que fazem com que muitas pessoas não consigam entender essa ideia de providência? Ficou claro? Acho que sim. Aí você fica resposta, eu só entendi o que você falou. Olha, eu acredito que hoje dá para me ouvir? Eu acredito que hoje a principal dificuldade que a gente tem em relação à providência de Deus é a questão mesmo daquilo que a gente comentou sobre sermos donos do nosso próprio destino. Eu não diria nem somente São Gonçalo, mas no geral. Hoje a gente está sob uma chuva aí de pessoas querendo nos ensinar como controlar a nossa própria vida. Isso talvez muito, a gente vê isso muito em Instagram, por exemplo. Você vai estar uma enxurrada de gente querendo te ensinar a como ter melhores resultados, como fazer render mais, como fazer isso melhor, como fazer aquilo melhor. Não é que o rendimento por si só seja ruim ou essas coisas por si só sejam ruins, mas achar que nós controlamos a nossa própria vida, achar que o destino está nas nossas mãos, é um fato muito perigoso para conseguir compreender a providência divina e interfere essa compreensão. A gente começa a achar que eu posso de fato mudar alguma coisa sem que Deus tenha que se manifestar nessa mudança. É achar que Deus me deu uma liberdade plena, fora do seu controle, de modificar as coisas, de modificar o meu próprio futuro. Eu acho que dentro da nossa realidade, isso não é só São Gonçalo no contexto geral, pelo menos da forma que eu enxergo, é um dos principais problemas que a gente tem que resolver sobre isso. É conseguir informar as pessoas de que, olha, você tem escolhas, mas a sua vida está na mão de Deus. É difícil fazer sobre isso, é fácil a gente falar sobre isso quando a gente está com problemas, né? Quando a gente está com problemas, a primeira coisa que a gente fala, mesmo que a gente não queira isso, é Deus está no controle. Mas quando a gente não está com problema, quando tudo está bem, quando o emprego está ali, quando o dinheiro está entrando, quando a saúde está ali, quando a gente quer mais, aí a gente fala, aqui é comigo, deixa comigo que o Pai aqui resolve. E de resto, não, só alguém contar com Deus. Então acho que é o principal problema que a gente tem que tratar sobre isso. Nossa maior dificuldade, do meu ponto de vista, é fazer as pessoas compreenderem mesmo que existe um controle acima de todas as coisas, acima da nossa própria vontade. Eu acredito que isso é um difícil, porque é algo que envolve muito teoria, muito teórico, não é tão prático como outras questões. Falar da providência de Deus é falar de algo que muito teórico para pouco teórico. É algo que envolve a nossa vida prática, mas que a gente tem que fazer as pessoas compreenderem que a nossa vida prática existe algo superior que os olhos conseguem enxergar. Acho que hoje o nosso grande problema seria esse, da gente crer que toda a nossa vida está na nossa mão. Somos enxurradas de pessoas querendo dar o controle da nossa vida para a gente mesmo. É algo que a gente conhece como coach, que não é algo ruim por si só, sempre falei isso. O coach por si só não é algo complicado, mas ele, do jeito que é manifestado na vida das pessoas hoje, ele quer tomar parte da vida de algumas pessoas como se elas fossem donas de si mesmas, de forma plena. Isso é um problema para a gente que a gente tem que resolver. A gente tem que lembrar que a gente está sempre sob um governo, que a gente está sempre de joelhos em frente de alguém. A gente nunca está de pé. As pessoas querem que a gente sempre ande de pé. Então, cara, a gente anda de joelho em frente de uma cruz. E isso é difícil para as pessoas hoje enxergarem. É um trabalho para fazer. Acho um trabalho difícil, não nego. Mas na minha concepção é aquilo para mim que é mais dificultoso e que dá mais trabalho nisso. Fazer as pessoas entenderem que elas não são donas do seu destino. Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Eu vou orar só para encerrar a aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa aula, Deus. Senhor, peço que tudo aquilo que provém de Ti, Senhor, tudo aquilo que provém de Ti, Pai, fixe, Pai, nos corações e na mente de cada um, Pai. Aquilo que não provém de Ti, Pai, não pode descartar, Senhor. Ninguém daqui precisa lembrar ou guardar esse tipo de coisa, Senhor. Mas tudo aquilo que provém da Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que provém das verdades que o Senhor revelou para nós, Pai, que o Senhor faça isso para fixar em nossos corações e nossa mente, Senhor. Pai, que possamos lembrar da Sua soberana providência, Senhor, do Seu governo, da Sua preservação, da Sua cooperação com as Suas coisas criadas, Pai. Que possamos lembrar, Senhor, que o universo está em
que a história do mundo está nas suas mãos, que não há como surpreender-nos a ti, Deus, que não há porquê, Pai, ficarmos aflitos com o futuro, sabendo que o futuro já está escrito pelas tuas mãos, e tu controla, governa e sustenta todas as coisas, Pai. Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, que nós possamos, Pai, continuar pensando, estudando e meditando nas suas palavras, nas suas verdades. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, vamos encerrar por hoje, tá bom? Mais tarde a gente tem o nosso culto, 6 horas, espero todo mundo aqui de novo. E voltem no sábado que vem para mais um CTN, tá bom? Um grande abraço, gente, para todo mundo por Deus.